Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as reações químicas envolvidas no processo da fotossíntese. Vamos lá? Então, para começar, vocês podem ver aí na imagem um GIF animado mostrando um pouquinho por que a planta precisa realizar esse processo. Por que eu falo sobre a planta? Porque quando a gente fala sobre a fotossíntese, a gente está falando do processo de produção do próprio alimento que as plantas fazem. E aí, a partir desse GIF, a partir dessa imagem, dá pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, quando a gente fala da fotossíntese, percebam que tem a atuação aí da luz do sol, é um fator determinante. A luz do sol, que é a energia luminosa, vai acabar sendo captada pela clorofila e vai ser transformada aí no final de todo o processo no alimento que ela precisa, vai ser convertida no que a gente chama de energia química. Então, é um processo de conversão, energia luminosa para energia química. E esse processo de conversão é onde a gente vai entender um pouquinho quem são os meus reagentes dessa reação e quem são os meus produtos também. E aí, nessa imagem inicial também vocês podem reparar aí que nós temos, como peças-chave para o processo da fotossíntese, temos aí o gás carbônico, energia solar, oxigênio, água e sais minerais. Vejam bem a direção das setinhas, porque já vai fazer sentido por que tem algumas setas com uma direção, como quem está entrando na planta e outras como quem está saindo da planta. O que isso significa? Primeiro, quando a gente fala de fotossíntese, é importante a gente ter uma definição sobre o que é esse processo. Lembra que eu acabei de citar para vocês, fotossíntese é um processo realizado pelas plantas. E esse processo, vale a gente destacar também que acontece pelas plantas, porque elas são classificadas como seres autótrofos, ou seja, são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, a partir de alguma substância. E aí vocês podem ver que essa fotossíntese é essencial para que a planta tenha energia. Energia para quê? Para executar todos os seus processos, executar todas as suas atividades. E basicamente a gente tem aí um resuminho, que os seres vivos eles precisam de energia, e a energia que as plantas necessitam vem do alimento que elas mesmas conseguem fabricar. E como é que elas fazem isso? Através da fotossíntese. E para que a fotossíntese aconteça, o que a gente vai precisar que a planta consuma? Ela vai precisar consumir água e gás carbônico e no final vai produzir a glicose e gás oxigênio. Ou seja, vai ser uma entrada, aquelas setinhas de entrada, vai ser necessário participar do processo e vai ser necessário para que o processo aconteça a entrada de água e gás carbônico. E a gente vai ter como liberação, no final desse produto, açúcar na forma de glicose e também gás oxigênio. E a energia que a fotossíntese precisa para acontecer vai ser a energia luminosa. E essa energia luminosa ela vem basicamente do Sol. Então, o Sol é uma peça-chave, a água e o gás carbônico também. Esses três elementos em conjunto vão acabar dando a base necessária para que a fotossíntese possa acontecer. E aí, quando a gente fala da fotossíntese, por que ela precisa acontecer? Tem uma importância, tem uma necessidade, tem uma justificativa desse processo. Então, o que a gente tem aí de detalhes importantes? Primeiro, que a fotossíntese é o processo mais importante que acontece na Terra. A glicose produzida torna-se disponível para outros seres vivos. E mesmo os animais carnívoros dependem desse processo. Por quê? Porque eles se alimentam de outros animais que se alimentam das plantas. E o oxigênio liberado na fotossíntese garante a respiração aeróbica de vegetais e animais. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a fotossíntese ela vai além de um processo de fabricação do próprio alimento da planta. Porque à medida que ela vai executando esse processo, ela vai fornecendo componentes para os outros seres, que nem são do mesmo reino. Então, quando eu tenho um processo de fabricação desse próprio alimento, essa glicose, esse açúcar, também vai ficar disponível para outros seres. E além disso, à medida que a fotossíntese acontece, ela vai liberar os elementos que são essenciais para que a respiração celular comece, que é o nosso processo de respiração, o processo de respiração dos seres considerados aeróbicos, que são aqueles que necessitam do oxigênio. Então, se a fotossíntese parasse, a nossa respiração também seria fortemente afetada, porque faltariam aí alguns elementos, faltaria
o nosso reagente para que a nossa respiração aconteça. E aí mais à frente a gente vai até ver que a fotossíntese e respiração celular, por conta desse detalhe, elas são bem alinhadas. O que uma oferece de produto vai ser o reagente da outra. Ou seja, o que uma precisa para começar é o que a outra acaba produzindo. E aí quando a gente fala dessa fotossíntese, quem mais faz parte, quem mais que vale a gente destacar? Que para que a fotossíntese aconteça, a gente precisa primeiro da captação da luz do sol. Essa captação acontece através de um pigmento verde chamado de clorofila. E aonde que vai estar essa clorofila? Essa clorofila, gente, vai estar presente nas folhas. Então é esse pigmento, essa clorofila, que vai conseguir captar a energia da luz do sol, que vai conseguir pegar um dos elementos para que a fotossíntese aconteça. Então observem aí que numa folha, olha a quantidade de estruturas que eu tenho. Não é algo tão trivial assim. E esse pigmento, que é a clorofila, ele fica dentro de uma estrutura bem específica que vai ser chamada aí de cloroplasto. Então, está presente basicamente nas folhas e é graças a essa estrutura que eu vou ter a captação de luz, a captação de energia. Por isso que a gente diz também, né, que para que a fotossíntese aconteça, um elemento também essencial vão ser as folhas. E aí percebam que existem alguns momentos que nas folhas a gente vai ter a situação do estômago aberto e do estômago fechado, que vai ser a estrutura que faz a regulação aí de entrada de gás carbônico e também de entrada de água. Então, resumindo, as folhas são órgãos aí essenciais dentro do processo de fotossíntese. Porque se não tivesse as folhas, eu não teria clorofila, consequentemente não teria os cloroplastos para dar base para todo o processo acontecer. E as folhas vão ser aí os órgãos, então, que a gente pode dizer que são órgãos de comunicação, que são os locais que mais realizam a fotossíntese. O gás carbônico, ele é um reagente importante da fotossíntese. E o gás oxigênio, ele vai ser um produto da fotossíntese que vai ser capturado e liberado também por esses órgãos. E é nesses órgãos, como eu já falei, que a gente vai encontrar quem? Nesses órgãos que a gente vai encontrar a maior quantidade de clorofila, que é o nosso pigmento verde, que dá essa coloração tão característica das folhas. E aqui a gente tem finalmente a equação química da fotossíntese. Quem que vai participar desse processo? Já falei para vocês várias vezes, mas quem ocupa qual lugar? Observem aí que quando a gente fala de reação química, eu vou ter os meus reagentes e vou ter os meus produtos. Reagente é como se fossem os ingredientes que vão precisar interagir para resultar em algo. E esse resultar em algo vai ser justamente o meu produto. Vai ser o que gerou dessa interação desses reagentes. Então, quando a gente fala desses reagentes, quem vão ser aí no processo da fotossíntese? Vão ser o gás carbônico, que é capturado aí pela estrutura dos estômatos, e a água, que é capturada pelas raízes. Então, como reagente, como elemento-chave para começar o processo, eu vou ter água e gás carbônico. Já como produto, eu vou ter aí a minha glicose, que vai ser utilizada pela planta para obter energia, e também o gás oxigênio. Ou seja, o produto vai ser o que vai resultar dessa interação aí entre o gás carbônico e a água. E aí percebam a proporção das coisas, ó. Eu vou ter 6 átomos de carbono, vou precisar aí de 6 CO2 no caso, 6 gás carbônico, vou precisar de 12 moléculas de água, e aí com a participação da luz, eu vou ter aí, né, a interação desses elementos que vai gerar a minha glicose, que é representada por C6H12O6, que vai resultar também em 6 moléculas de água, 6H2O, e consequentemente mais 6 oxigênio. Então eu vou precisar, como eu já falei para vocês, de reagente aí. Vou precisar do dióxido de carbono, vou precisar da água, interagindo com a luz, vão acabar resultando aí na glicose, liberação de água e também oxigênio. E essa glicose e esse oxigênio, como eu já mencionei para vocês, são essenciais para que a respiração comece. A respiração é um processo crucial dos seres aeróbicos. E aqui a gente tem aí, mais uma vez, a representação da fórmula, tá?
Antes da setinha, antes do Sol, eu tenho os meus reagentes, gás carbônico e água. E aí vem a participação do Sol e eu vou ter a liberação então de glicose juntamente com o gás oxigênio. E aí, para a gente fechar, eu tenho as nossas duas questões do Exercitando, que traz aí as principais informações ou reúne os principais pontos da nossa aula. E para começar, na primeira questão eu tenho aí para vocês: qual a importância da clorofila no processo da fotossíntese? E na segunda questão, por que a fotossíntese é considerada um dos processos mais importantes da Terra? E aí, qual que é a importância da clorofila? Por que ela tem que estar presente nesse processo? Vocês lembram? Como eu falei para vocês, a clorofila é um pigmento. E é aquele pigmento verde que vai ser responsável por capturar, por absorver a luz do sol. Se eu não tivesse essa clorofila, eu não teria o aproveitamento da luz do sol. Porque quem faz essa captação, quem prende essa luz que entra, é justamente a clorofila, que é o pigmento concentrado principalmente nas folhas, que vai ser essencial para viabilizar o processo da fotossíntese. Já quando eu falo aí por que a fotossíntese é considerada um dos processos mais importantes da Terra? Porque quando a gente fala do processo da fotossíntese, a gente está consequentemente falando do que é chamado de sequestro do carbono. E isso acaba produzindo energia essencial a toda a cadeia alimentar existente, ou seja, todo mundo vai depender direta ou indiretamente desse processo da fotossíntese. Mesmo os seres que não são autótrofos, mesmo os seres que não são plantas, de alguma forma vão estar ligados, mesmo que indiretamente, com o processo da fotossíntese. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes na plataforma Eduque. Até a próxima aula!